Êxodo de refugiados arménios do Nagorno-Karabakh preocupa a ONU. Pelo menos 28 mil pessoas já atravessaram a fronteira com a Arménia. Porto romeno encerra temporariamente depois de bombardeamento russo contra instalações ucranianas situadas a curta distância na margem oposta do Danúbio. O líder conservador Alberto Núñez Feijóo apresenta investidura para ser chefe do governo em Espanha. Câmara de Praga sem resposta para o aumento do número de trotinetas na rua. A solução está do lado do governo. O êxodo de refugiados étnicos arménios do Nagorno-Karabakh continua a subir em flecha. Os últimos números apontam para mais de 28 mil pessoas que já terão fugido para a Arménia. Um êxodo maciço, na opinião da diplomacia francesa, que decorre sob o olho cúmplice da Rússia, que conta desde 2020 com uma força de manutenção da paz na região separatista. A ONU diz que a Arménia vai precisar de ajuda. People are suffering the effects of trauma and exhaustion and need urgent psychosocial support. The government of the Republic of Armenia is leading the response and indicated it will reach out to the international community to request support as and when needed. And so far, upon the request of the government, UNHCR has provided some assistance. Entre o caos dos milhares de refugiados, a Cruz Vermelha Arménia mobilizou-se para deslocar também os feridos na explosão de uma bomba de gasolina que fez pelo menos 20 mortos e ferimentos noutras 300 pessoas no exterior de Stepanakert, capital da região separatista. O transporte de sobreviventes também esteve a cargo de forças de manutenção da paz russas. Ficam em prisão preventiva os 3 homens detidos no Kosovo na sequência dos atos de violência de domingo. São suspeitos de crimes contra a ordem constitucional e a segurança da República do Kosovo. Uma informação avançada pela porta-voz do Tribunal de Pristina à agência de notícias France Presse. 2 deles foram já acusados de atos terroristas. As detenções surgem após a morte de um polícia durante uma patrulha perto da fronteira sérvia. Imagens de drone, divulgadas pelo Ministério do Interior kosovar, mostravam o cerco a um mosteiro onde se refugiaram os atacantes. 4 deles acabariam mortos, os restantes, mais de 20, continuam a monte. Pristina acusa o vice-presidente do movimento Lista Sérvia, que representa muitos sérvios no Kosovo, de ter liderado o ataque do fim de semana. Na terça-feira, num bairro de Mitrovica, no norte do Kosovo, onde vive grande parte da minoria sérvia kosovar, centenas de pessoas reuniram-se para homenagear os atiradores mortos. O porto romeno de Isacea foi temporariamente encerrado depois dos ataques russos com drones Shahed que visaram infraestruturas portuárias e armazéns de cereais ucranianos a curta distância na margem oposta do Danúbio. As autoridades romenas receiam que as bombas russas atinjam o país depois de 2 incidentes em que destroços de aparelhos não tripulados russos caíram em território romeno. Am văzut cum dădeau cu dronele și luau. Se vedea flacăra foarte mare. Ne-am speriat foarte tare. Vai de mine și de mine, dar cum se vedea, cum se auzea în casă, că nu puteam să mai stau în casă. Toate troscăneau, toate plesneau, toate, era și frică să stau. Os ataques russos com drones visaram também a região vizinha de Odessa, destruindo um armazém e dezenas de caminhões. Pelo menos 2 condutores ucranianos ficaram feridos nas explosões. Os bombardeamentos levaram à suspensão dos serviços de ferry entre a Ucrânia e a Roménia. Segundo a presidência ucraniana, pelo menos 9 civis perderam a vida e outros 15 foram feridos nos ataques desta terça-feira em vários pontos do país. Depois de ter sido dado como morto pelas autoridades ucranianas, o Ministério da Defesa russo partilhou fotografias e um vídeo que mostram o almirante Viktor Sokolov, comandante da frota do Mar Negro da Rússia, numa reunião com Sergei Shoigu e outros militares de topo. De qualquer forma, não é possível garantir que as imagens tenham sido registadas nas últimas horas. A 22 de setembro, a Ucrânia levou a cabo um ataque sem precedentes contra o quartel-general da frota russa na península anexada da Crimeia, em Sebastopol, provocando a morte de 34 pessoas. As forças de operações especiais da Ucrânia dizem agora que estão a verificar as informações sobre as vítimas, incluindo militares e o almirante Sokolov.
Bruxelas está preocupada com a desinformação proveniente da Rússia, tendo em vista as próximas eleições nacionais e europeias. A vice-presidente da Comissão, Vera Jourova, está convencida de que o Kremlin tentará manipular os votos dos europeus e apela às plataformas digitais que assinaram o chamado Código de Conduta sobre Desinformação para evitarem isso. There is a war in the information space waged against us, and that there are upcoming elections where malicious actors will try to use the design features of the platforms to manipulate. Upcoming national elections and the EU elections will be an important test for the code that platforms' signatories should not fail. As principais plataformas online que assinaram o código há 6 meses publicaram na terça-feira um primeiro relatório sobre como transformaram em prática os seus compromissos para reduzir a propagação de desinformação. De acordo com o documento, milhões de contas falsas foram evitadas e o conteúdo enganoso foi restringido. Jourova deixou uma mensagem para Elon Musk, que decidiu retirar o Twitter do código. Mr. Musk knows that he is not off the hook by leaving the code of practice, because now we have the Digital Services Act fully in force. As Twitter has been designated as the very large online platform, of course there are obligations given by the hard law. So my message for Twitter is you have to comply with the hard law, and we will be watching what you are doing. Como confessou a vice-presidente, a combinação da inteligência artificial e a desinformação é um pesadelo. Este analista afirma que o controlo das plataformas pode ser desafiante e que as políticas da União Europeia não são suficientes. Έχουμε στην ουσία εδώ μια αντίφαση. Από τη μία, οι πλατφόρμες θέλουν κινητικότητα σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο. Το βραβευτικό περιεχόμενο πολλές φορές δημιουργεί αυτή την κινητικότητα. Οπότε πάνε να αντιμετωπίσουν κάτι το οποίο από την άλλη τους δημιουργεί το όφελος και το κέρδος το οποίο θέλουν. Οπότε είναι μια σημαντική παράμετρος στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, αλλά υπάρχουν και άλλες σημαντικές διαστάσεις, όπως είναι η εκπαίδευση. Ο κόσμος, οι πολίτες από μικρή ηλικία πρέπει να εκπαιδευτούν, να αποκτήσουν αυτή την κριτική ματιά απέναντι στα ψηφιακά μέσα. Uma abordagem holística também inclui tecnologias que detectam automaticamente as notícias falsas. A polícia alemã anunciou o desmantelamento de uma rede de tráfico de migrantes clandestinos que pagavam entre 3 e 7 mil euros para entrar ilegalmente no país. A operação, na qual participaram 350 agentes, decorreu simultaneamente em vários Estados federados, entre os quais a Baixa Saxónia, a Renânia do Norte, Westfália, Hesse e Bremen. 5 alegados traficantes, 3 mulheres e 2 homens, todos eles requerentes de asilo sírios, já residentes na Alemanha, foram detidos durante a operação. Mais de uma centena de cidadãos sírios foram localizados em apartamentos e outros edifícios utilizados pela rede. Os suspeitos foram acusados de tráfico organizado de estrangeiros para fins comerciais, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. A rede recorria a vários métodos para transportar os migrantes. Alguns eram levados de avião da Turquia para o Luxemburgo e daí seguiam de carro para a Alemanha. Outros chegavam pela rota dos Balcãs. O líder dos conservadores espanhóis, Alberto Núñez Feijóo, apresenta a investidura, mas não reúne apoio suficiente. Os socialistas, por outro lado, estão confiantes que vão conseguir o apoio necessário no meio de várias negociações com os independentistas catalães, que se tornaram uma peça fundamental. Feijóo tem defendido a integridade da proposta do PP, atacando a amnistia aos independentistas presos, uma condição imposta pelos nacionalistas catalães. Já les adelanto que en el proyecto que vengo a presentarles no figura la amnistía, no figura la autodeterminación de parte de la nación, ni fórmulas análogas o equivalentes. Feijóo atacou o chefe do governo em funções, Pedro Sánchez, a quem acusou de trair os espanhóis. No paso por renunciar a la igualdad de los españoles y a todo lo que compartimos para ser presidente del gobierno. No paso por ningún aro que me impongan en contra del interés general para ser presidente del gobierno. Y no paso por traicionar la confianza de los españoles que me votaron para ser presidente del gobierno.
No entanto, a não ser que haja uma grande surpresa, é quase certo que a candidatura de Feijóo será rejeitada pelo Congresso dos Deputados espanhol. Trotinetes elétricas, uma praga em Praga. Ninguém sabe ao certo quantas são. As autoridades dizem que são às centenas os pequenos aparelhos que se espalham pelas ruas da capital checa. Apareceram em força após a pandemia, com o regresso dos turistas e rapidamente se tornaram um problema. Nejčastějšími přestupky, kterých se jezdci na koloběžkách dopouštějí, je jízda po chodníku, jízda přes přechod proti směru, neznají pravidla silničního provozu a bohužel často jezdí také pod vlivem alkoholu. Até agosto, os agentes da Polícia Municipal deram conta de 13.000 infrações em toda a cidade, o dobro do número registado em todo o ano passado. Os acidentes e feridos estão também a aumentar. Os responsáveis do bairro histórico de Praga decidiram proibir a circulação de trotinetas, já o tinham feito com as segways há 7 anos, mas pedem a ação do Governo Central. Momentálně na to není zákon, který by nám umožnil to zakázat. Sem a regulamentação, as trotinetas podem ser deixadas até no passeio, mesmo em frente à Câmara Municipal. Tak optimální by bylo, kdyby města měly pravomoc říct si, teda, co na svém území reálně chtějí a co nechtějí a moc to udělat nějakým jednoduchým, transparentním úkonem. Pressão municipal numa altura em que decorrem negociações entre a Câmara de Praga e o Ministério Checo dos Transportes para regulamentar o uso de trotinetas antes do próximo verão. Pražští radní tedy zatím ještě hledají usilovně nějaké řešení, které by zamezilo a zabránilo nekontrolovanému parkování koloběžek na silnicích a hlavně chodnících hlavního města. Jiří Skácel, Euronews, Praha.